Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? Graça e paz da parte de Deus. Estou chegando até você, queremos aqui prosseguir falando a palavra de Deus dentro do tema Orar segundo a Bíblia. E quero usar como base Mateus, Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 21 e versículo 22, que diz: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, essas são palavras do Senhor Jesus. Promessa em que a gente sente firmeza, como assim todas as promessas da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E eu quero usar aqui, nesta palavra, ter como base esse pequeno trabalho, essa pequena ferramenta que o Senhor me deu, essa apostila que traz o tema Orai sem cessar. Deus me deu a oportunidade de fazer essa apostila por volta dos anos 2003, 2004, mais ou menos. E já temos ministrado muito por aí nessa apostila, entre outras que o Senhor tem nos dado para a glória de Deus. E primeiro vem a definição. O que é oração? Oração é um diálogo do cristão com Deus, como agradecimento, conforme podemos ver aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ainda na oração você vai fazer confissão de pecado, devemos confessar os nossos pecados para Deus, conforme a primeira epístola de João capítulo 1, versículo de número 9, diz a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ainda na oração, você vai fazer pedidos, petições, livramento, bênçãos em geral, saúde. Tudo que você precisa, você pede a Deus. Assim aqui está a definição de oração. O que acontece quando chegamos na presença de Deus em oração? Olha, existe um movimento, há um movimento na atmosfera espiritual quando o crente ora. Eu quero que você acompanhe comigo 4 pontos muito interessantes que acontece, que tem que se dar na oração. Primeiro, quando você ora, você é o solicitante. Veja, conforme o versículo base, Mateus 21, versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. E tudo o que solicitares em oração, crendo, recebereis. O Pai é o solicitado, conforme vemos Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, está ali o Pai Nosso. E aí você vai fazer a solicitação. O Pai é solicitado, você chega para ele e diz: Pai Nosso que estás no céu. E aí você procede fazendo os seus pedidos, o seu agradecimento, e assim é a oração feita diante do Deus vivo. Terceiro ponto, o Filho é o intercessor nos céus. Podemos ver aqui em aos Hebreus capítulo 7, versículo de número 25, diz: portanto,
pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Veja só, Jesus, ele é o intercessor nos céus diante de Deus. Por isso, você não pode chegar-se diante de Deus confiando na intercessão de outro ser. Você não pode confiar na intercessão de Maria, de José, de João, de Pedro, de Tomé, de Bartolomeu, seja lá de quem for, de um profeta, de um sacerdote, seja lá de quem for. Você não pode chegar-se diante de Deus em nome de nenhum destes seres, porque o único que ressuscitou foi Jesus. Jesus quem ressuscitou. Então não vai valer, a sua oração não será válida, porque o intercessor é Jesus Cristo, lá nos céus. Quarto, vem o intercessor Espírito Santo, né, dentro de você, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele habita em nós. Aí podemos ver aqui, em aos Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 1 Coríntios 6:19 fala que o Espírito Santo está dentro de você. E aqui, Romanos 8:26 diz que é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É muito lindo saber que podemos entrar na presença de Deus em oração, e isso é um direito que Deus nos deu. Nós temos esse direito garantido pelo poder do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Veja só sobre este direito. Por isso que eu digo que há um movimento na atmosfera espiritual. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Na sua Bíblia pode ser que esteja no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Imagina, você tem ousadia, você é filho, você tem liberdade para entrar no Santo dos Santos, coisa que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Agora você é livre para entrar quantas vezes no dia você queira. Você entre na presença de Deus em oração. Tenho muito a falar dentro deste assunto, pois é um assunto em que a oração é uma doutrina bíblica. Ela é abrangente do Antigo ao Novo Testamento. E desde o Antigo Testamento que vemos como os homens de Deus daquela época oravam ao Senhor, né? Conforme a Bíblia nos mostra. Por exemplo, Abraão foi o primeiro intercessor. Você pode ver isso em Gênesis capítulo 18, ele se coloca diante de Deus, intercedendo pelos crentes de Sodoma, que no caso era o seu sobrinho Ló e família, e ali ele faz intercessão a Deus. E agora, depois do sacrifício de Cristo, depois que Jesus morreu por nós, em nosso favor, em nosso lugar, temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, liberdade. Então aproveite esta liberdade que Deus tem lhe dado para entrar na presença de Deus em oração, e você será abençoado pelo Senhor. Amém.